Isso aqui mostrando a necessidade, a importância, o lucro, né, que todos temos de congregar em uma igreja local, de ter prazer em ser igreja, de pertencer a um rebanho, né? E a coisa mais normal da vida é isto. Eu encontro tanta gente, né? E às vezes eu não conheço, ele me conhece, e eu pergunto: irmão, você é crente? Sim, eu sou crente. Você é evangélico? Sou. A segunda pergunta que você faz para ele é esta, né? Onde você congrega? Qual é a sua igreja, né? Eu não estou lembrado de onde é o irmão. Onde você congrega? Ou qual é o seu pastor, né? Isso é coisa natural. Quando fala que é crente, que é evangélico, a segunda pergunta, a questão é saber onde ele congrega, quem é o seu pastor. E de quando em vez daqui para ali eu estou encontrando alguém que fica embaraçado, que não me dá uma resposta convincente. Não, eu estou indo ali, estou indo acolá, né? Ainda bem que é raro essas pessoas que ficam embaraçadas assim, que não têm uma identidade, não sabem o nome do pastor. E então esse negócio não está certo. Essas lições é exatamente para a gente fortalecer algo que Jesus tinha o costume, né? Ainda ontem em Itapuranga, estava lendo aquela passagem na ceia geral, o pastor Samuel me acompanhou, e Jesus entrou na sinagoga conforme o seu costume. Qual que era o local de reunião no tempo de Jesus? Era a sinagoga dos judeus. E a palavra é que ele entrou na sinagoga conforme era o seu costume. O hábito de Jesus de frequentar aquele local onde o povo reunia para estudar a Bíblia. Ele frequentemente ia lá. Então não precisa dizer mais nada. Quem é seguidor de Jesus, procede como Jesus procedia. Quem não tem realmente uma identidade com Cristo, não tem o costume que Jesus tem, não adquire esse hábito, né? É certo que você não vem na igreja por hábito, por costume, você vem por prazer, por alegria, não é? Mas é uma prática contínua que nós temos que ter. Não precisamos aprofundar muito esse assunto, não. Basta a gente ter um coração de adorador. Você não aguenta ficar sem ter uma igreja local para congregar, sem estar reunido. O salmista dizia lá: alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. É o sentimento do verdadeiro crente, do verdadeiro adorador. Ele tem alegria quando alguém diz: vamos à casa do Senhor, vamos ao culto, vamos à escola dominical, Traz alegria quando vai chegando o momento de você preparar, tomar o seu banho, arrumar e saber que você está vindo para a casa de Deus. De outra forma, Deus não agrada, O culto que Deus gosta, irmão, é esse culto quando o povo reúne na presença dele. O culto individual, o culto racional, aquele culto que eu tenho que prestar no dia a dia, no trabalho, na escola, na família, isso é normal, porque a gente adora a Deus em espírito e em verdade. Nós somos aqui. Mas Deus gosta quando o seu povo reúne. Existe uma palavra profética no Antigo Testamento, diz: e retornarei, e voltarei, e vou reedificar o tabernáculo de Davi que está caído. Você já leu isso na Bíblia? Tiago ou Pedro repete isso no capítulo 15 de Atos lá: voltarei e vou reedificar o tabernáculo, a tenda de Davi que está caída. Ora, mas a tenda de Davi não era o templo mais atraente. Por que Deus não diz lá na frente: eu voltarei e vou reedificar o templo de Salomão, que era muito mais bonito, reedificar o templo de Zorobabel, reedificar o tabernáculo de Moisés? Não, o modelo de culto que o Senhor falou que iria tornar a trazer de volta, é o modelo do culto que Davi estabeleceu. Eu vou voltar àquele modelo de culto que Davi estabeleceu. E qual foi o culto? Davi construiu a tenda, trouxe a arca e criou uma liturgia ali. Primeiro, ele não fez uma separação, lugar santo e lugar santíssimo. Vou esconder a arca, conforme era o mandamento, atrás de uma cortina, e a arca fica lá, só entra o sumo sacerdote uma vez por ano. Não, ele trouxe a arca
não tinha divisória na tenda, e ele colocou a arca no meio da tenda. E estabeleceu turnos de adoração e cantores. Não tinha silêncio, momento nenhum, na tenda de Davi. Era culto 24 horas. Levitas vai adorar a Deus de 6 da manhã até o meio-dia. Outra equipe entra meio-dia, outra às 18, outra meia-noite. E o tempo todo era cântico, louvor e adoração. A arca, meu irmão, simboliza a presença de Deus, a glória de Deus, no meio. Por isso que Jesus falou: onde tiver 2 ou 3 congregados, numa igreja local, eu estarei no meio. O tipo de culto que Deus gosta é de misturar com o povo, né? É certo que eu criei aquele modelo da arca, o povo não tinha estrutura espiritual para poder suportar a presença de Deus, mas Davi fez um modelo de culto que agradou a Deus. Eu vou voltar e vou estabelecer esse culto. É o culto de hoje, irmão. O Senhor veio e estabeleceu esse culto, em que Ele está no meio do seu povo. E Apocalipse fala que ele é o varão de branco que anda no meio dos candeeiros, no meio das igrejas. Ele passeia nos corredores, ele está no meio das igrejas, não é? Esse é o modelo de culto. Deus quer conviver com o seu povo. É um Deus presente, não é? Emanuel, Deus conosco. Então, se crente não tem prazer de congregar, de vir, Deus tem prazer de vir congregar com o seu povo. Tem alegria de estar aqui conosco, né? Ele pede que estejamos aqui. O outro salmista, ou mesmo no Salmo 84, ele fala uma expressão que eu vou até ler conforme ele diz aqui nessa versão que eu tenho. A gente precisa voltar a ter esse prazer, essa conduta, né? Essa postura, como vocês têm, né? Quem está aqui é porque tem, né? Quem não vem é porque não tem essa postura. No versículo 10 do Salmo 84: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar na porta da igreja, prefiro ficar na porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Olha o quanto tem prazer de estar próximo, né? Esse é o seu sentimento, irmão? Vale mais um dia aqui do que 1000 em qualquer outro lugar que você possa ir. Amanhã dessa aqui não tem comparação com nada, com nenhum outro ambiente, nenhum outro lugar. Essa é a realidade. E a lição nos traz, irmão, um grande exemplo. O texto básico, onde a gente vai trabalhar, e basta isso, porque já foi falado mesmo sobre o lucro de congregar e os prejuízos de não congregar, não é? A relevância de estar juntos, congregando numa igreja local, servindo a Deus ali, e os prejuízos de não estar, né? Na lição passada e nesta, deixa bem claro toda essa situação. Mas qual que é o exemplo de uma igreja para nós? É a igreja inicial lá em Jerusalém, né? A igreja primitiva. Ali, o Espírito Santo tomou conta da igreja, porque não tinha regras, normas, liturgia estabelecida ainda. Mas naturalmente foi se criando uma conduta, uma maneira de viver na igreja, de ser, que hoje é um modelo para hoje, para nós. E a palavra diz aqui, a respeito dos que iam se convertendo, né? E perseveravam. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida de permanecer. A gente não tem que estar lutando muito daqui e dali, não. Basta permanecer, não é? Nós estamos já numa alta posição. Quando o Senhor nos tirou do mundo, Ele nos colocou em Cristo. Em Cristo. Então a nossa luta é de permanecer, é de perseverar. Porque existe toda uma estrutura, um combate, um esquema, uma filosofia, uma ideologia que quer tirar você da presença de Deus, né? Se a semente caiu, vem o diabo e quer roubar. O diabo sempre vem roubar a fé, a esperança, tirar você do lugar que Deus colocou. Mas qual que era a postura aqui? E perseveravam, quer dizer, a continuidade. E perseveravam em quê? Bem, na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo, né? Os apóstolos não criaram doutrina, não. Eles repassavam, ensinavam, estabeleciam o que ouviram de Jesus. Mas eram os apóstolos que estavam ensinando, né?
Então perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mal de muita gente que não congrega é porque ele não persevera em seguir uma doutrina. São várias doutrinas. Várias doutrinas. Você sabe que tem até muita gente apostatando da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. E muita apostasia, aliás, as apostasias acontecem porque as pessoas começam a dar ouvido não à doutrina dos apóstolos, não à doutrina de Cristo, não à doutrina bíblica, mas começam a dar ouvidos, a doutores, acumulam doutores segundo os seus desejos, tendo coceira nos ouvidos, não gostam de ouvir a verdade, vai acumulando e quer ouvir só o que ele gosta de ouvir, o que agrada e massageia o seu ego, e aí vai distanciando, vai fugindo. Apostatar é a pessoa afastar da verdadeira fé, da verdadeira doutrina. O apóstata, ele necessariamente, ele não combate Deus, não combate, ele não é um herege, a igreja, nem a fé, mas ele se separa da verdadeira doutrina e começa a ter um conjunto de doutrina que não é dos apóstolos. Então, olha a importância de você perseverar no ensino, sabendo de quem você aprendeu. Quem te ensinou? Foi um homem de Deus? Essa doutrina tinha base bíblica mesmo? Ou era contaminada com o achismo dos homens? Pedro fala que nós temos que desejar o leite racional não falsificado. Então tem leite falsificado. Se ele fala isso, e ele estava falando a respeito do ensino, da pregação, do evangelho, dizendo: deseje ouvir um evangelho não falsificado. E quem falou isso foi o apóstolo São Pedro. É certo que tem evangelho falsificado, falso, E as pessoas não temem falsificar a palavra de Deus, adulterar a palavra do Senhor. A importância de você perseverar naquilo que você aprendeu e não começar a dar ouvidos, a várias doutrinas. A Bíblia diz que é bom que o coração se fortifique com a graça e não com manjares. Hoje tem tantos manjares aí nas redes sociais, na internet, Tantos sermões, tanta pregação, tanta coisa, e tantas igrejas para não ter gosto. São manjares, Oh, como foi boa aquela pregação, aquele ensino, como foi delicioso, como eu gosto de ouvir o fulano, como eu gosto de seguir o fulano, é um manjar. Mas o que a palavra diz? Bom é que o coração se fortifique com a graça de Deus e não com manjares. E não com manjares. Você não pode estar alimentando em todos os passos que aparecem por aí, não. É aquela comida acostumada, Quando você se atreve a comer algo que estranho, você pode passar mal. Eu sou muito seletivo, ao alimentar. Eu nunca comi camarão. Faz mal para o senhor? Não sei, nunca comi. E não vou comer. Porque faz mal para muita gente, eu não vou fazer o teste. Eu vivo bem sem esse negócio. Se não fizesse mal para ninguém, tudo bem, Mas já vi gente, não quer um avião para trazer gente do litoral, morrendo, vindo para Goiânia, em UTI. Então, eu vou ser seletivo. Já sei aquilo que não me faz mal, e sei aquilo que me faz mal, para mim. No campo espiritual, da doutrina também, eu vou perseverar na doutrina dos apóstolos. Não, mas tem uma doutrina boa ali, tem um ensino ali que parece com um dos apóstolos, deu uma alteradazinha para lá e para cá, ficou gostoso. Então coma você. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Isso aqui que é importante, irmão? A importância de você congregar, estar junto, comunhão, koinonia, parceria, companheirismo, mutualidade. E sobretudo fala sobre a ceia, A comunhão do Senhor. Na Bíblia fala em Coríntios sobre que a ceia é a comunhão, Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, não se afastar daqui. Havia uma perseverança, uma continuidade, não era algo irregular, Quando der, quando for possível. Uma família que
ia passar uns dias nos Estados Unidos, e eles falaram: pastor, nós nunca faltamos numa ceia, e agora o senhor mudou a ceia. A ceia era no segundo domingo, o senhor passou para o terceiro domingo, e nós programamos para sair na segunda-feira, depois do segundo domingo, e agora nós estamos sem saber o que fazer. O senhor dá a ceia para nós na manhã da segunda-feira? Não dou, ceia no dia certo. Eu falei: então fala o seguinte, tem uma congregação nossa que vai servir a ceia no primeiro domingo, você vai lá e toma a ceia lá então. Ah, então tá certo, o senhor libera a gente para ir? Libero, vai tomar a ceia lá. Então pessoas que não faltam a ceia, perseveravam na comunhão, e lamentam o dia que não deu certo, né? Por uma razão alheia à vontade, né? Estava lamentando, me procurou para administrar essa situação. Tem gente que não está nem aí, né? Nem olha no calendário que dia que é ceia, igreja. Faz compromisso. Ah, irmão, eu não lembrei que era ceia. Não tem compromisso. Não persevera. Essa lição eu que tenho que falar mesmo. E o Samuel também. No partir do pão. Ontem eu estava lendo uma matéria, gosto muito de ler, que colocaram o título lá: o homem mais feliz da terra. E mostra a cara do indiano, um negócio assim, né? O homem mais feliz do mundo. Primeiro eu falei com a Nilza: como que eles têm um modelo para aferir a felicidade da pessoa? Não é? Como é que ele constata, vai descobrir no mundo inteiro o homem mais feliz? Até brinquei: eles não me conhecem, né? Não vieram me entrevistar. Mas coloca um aparelho na cabeça aqui, faz uns exames para ver se o caboclo tem estresse em algumas situações, se não tem, se angustia com tais e tais situações, e faz uma investigação de todo jeito na vida da pessoa. Descobriu o homem mais feliz da terra. Depois perguntou para ele: qual é o segredo de você ser o homem mais feliz? Ele respondeu, vou responder com duas palavras: compaixão e altruísmo. Aqui diz, perseverava no partir do pão, ninguém tinha nada como seu, repartiam com os outros. Era uma igreja feliz, não era então? Compaixão e altruísmo. Não é o egoísta, mas aquele que quer ver o bem do outro, que ajuda as pessoas. Como quem diz: eu sou feliz porque a minha vida é ajudar pessoas, é se compadecer e ajudar pessoas. Então eu concluí que o povo mais feliz da terra é o povo de Deus. Primeiro porque tem Jesus no coração, independente de altruísmo ou compaixão, tem vida. Jesus é o segredo da nossa felicidade. Aquele moço não pode ser o mais feliz, porque ele não tem o maior segredo, que é ter Cristo na vida. Mas o povo de Deus é um povo que tem compaixão. Esse é um sentimento de Deus, né? E é um povo altruísta, que sempre está ajudando o próximo. A filosofia do cristianismo é amar uns aos outros, é ajudar uns aos outros, é se compadecer do outro. Nós somos convocados a termos compaixão e sermos altruístas. Quem não tem isto, está fora do cristianismo. Então que aquele homem seja feliz, mas não tire de nós o título do povo mais feliz da terra, que é o povo de Deus. Você é feliz? Então levante a mão, louve a Deus, porque você persevera nesses valores aqui, no partir do pão e nas orações. Igreja, como que a pessoa vai viver sem orar uns pelos outros, né? Paulo, o grande Paulo, pregador, falava: meus irmãos, rogo-vos que combatais comigo nas vossas orações. Preciso muito da oração dos irmãos. Quem que não precisa de cobertura espiritual para ficar de pé na fé? Isso é na igreja que encontra. Toda hora que adoece o irmão, que a família está enlutada, uma situação qualquer, eles mandam um bilhetinho para cá: ore pela irmã, ore pelo irmão, ore por essa situação, ore por aquela família. E se não tiver igreja? E se não tiver igreja local? Para dar essa cobertura no momento de dificuldade, perseveravam nas orações, orando uns pelos outros.
Isso é comportamento de crente, de igreja de Jesus. Quem está pregando que possa ser desigrejado aí, quem viver sem pastor, sem cobertura espiritual, sem o amparo dos irmãos, isso não é cristianismo. O cristianismo é uma religião comunitária, é de gente, né? É de congregar. Esse é o sentido da expressão, como está aqui, ó. Então, em consequência de um comportamento desse, o que acontecia lá? Diz que em toda a alma havia temor. Quando a pessoa não persevera na doutrina, quando ele não tem que prestar conta para ninguém, não é? Não tem que prestar conta para ninguém. Quando ele não está debaixo da tutela de um líder espiritual, essa pessoa está solta. Ele não tem temor. Aqui diz que em toda a alma havia temor. Alguém falou outro dia, o temor de Deus morreu, e no seu lugar nasceu o temor de tudo. Porque quando a pessoa tem temor de Deus, ele não tem temor de mais nada, não é? Mas o homem não tem temor de Deus, não teme a Deus, aí fica com medo de tudo, né? Com medo de tudo. Em toda a alma havia temor. Temor de pecar contra Deus, temor de ofender os irmãos. Havia temor no coração. Hoje está uma geração de pessoas aí que não está temendo mais, né? Estamos vivendo a graça, tempo da graça. É bem verdade isso, né, irmão? É bem verdade. Mas é bem verdade que Deus continua sendo justo. Deus continua agindo, né? E merecendo ser temido. Não é ter medo de Deus, mas ter respeito por Deus, reverência por Deus, pela pessoa de Deus. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas. Num ambiente favorável, os milagres acontecem, as maravilhas surgem, porque o Espírito Santo tem liberdade de operar, né? Uma igreja que ama, que chora, que adora, que ora, que teme, que obedece e que congrega e que ama um ao outro e ora um pelo outro, vai criando um clima favorável para Deus operar, porque gera fé no coração do povo, vibração na igreja. Jesus chegou em Nazaré, não fez nenhum milagre lá, porque não tinha fé naquela cidade. E quando tem uma igreja cheia de fé, não só fé, confiança, crença, mas uma fé em Deus, em obediência à palavra, um conjunto de doutrina que eles seguem, o Espírito Santo tem muita liberdade de fazer o trabalho, né? E havia muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam o quê? Juntos. Estavam juntos. Quer dizer, todos os crentes estavam juntos. Na roça, tem um provérbio lá: catitu fora do bando é comida de onça. Não é? Os jovens aqui não sabem o que é catitu. É um porco do mato, né? Um cateto. Quando está no bando, o bando enfrenta a onça e a onça corre. Mas o catitu que fica fora do bando é presa fácil. Vai afastando, vai distanciando das orações, da comunhão, dos cultos, vai ficando por lá. A onça vai te pegar. Assisti um documentário nesses negócios aí de natureza, né, de animais. E aquele documentário falava sobre sardinhas, né? Qual que é a forma que elas se defendem dos predadores, né? Que ficam em volta comendo as sardinhas. Facinho, né? Uma bocada vai uma. Elas se juntam e começam a girar em torno da outra, assim, vai formando um bolo, uma bola, e vai crescendo e crescendo, e fica aquele negócio escuro no mar, né? De maneira que um predador vem, um tubarão vem, que corpo estranho é esse, né? E não aproxima para dar uma bocada, porque ficou grande. Mas que a sardinha que fica longe assim, vai comendo uma por uma, não é? Então o povo de Deus, irmão,
se juntar, mexe medo no inimigo, não é? A igreja unida, ninguém vem aproximar para devorar a gente, não. Mas fica lá, só mesmo, né? Nas periferias da vida cristã. Aí sendo destruída pelo diabo, pelo pecado, pelo mundo, pela vida, e não vai sobrando nenhum. Isto é uma matéria de jornalismo, de gente que pesquisou por que elas se ajuntam naquele bolo ali. É uma forma delas mostrar que é forte, que é grande, unidas, para afugentar os predadores. Está entendendo? O que é que eu ilustro mais? Pega uma brasa, tira ela lá da fornalha lá, do fogo lá, das outras brasas fora. Pega lá, tira ela e deixa ela aqui, sozinha. Vai passando um tempo, ela vai esfriando, esfriando, vira cinza. Então a brasa tem que ficar lá no fogo, né? A outra vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, né? Então a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, brasa. E quando junta aqui, pega um fogo, né? Junta assim que pega o fogo, sozinha vira cinza. Então qualquer brasa fora do fogão ali, ela vira cinza. Eu tenho muita dó, conheço tanta gente nessa minha vida que foi se isolando, 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 ficou sem cobertura espiritual. Vou falar o que eu ouvi, e vocês acompanharam o ministério do Jim Swaggart. Jim Swaggart esteve em Brasília, e ele, chorando, deu um testemunho. Ele disse: olha, eu me tornei um pregador muito famoso. Televisões do mundo inteiro passavam os meus programas de televisão. Eu era um homem que jamais chegava diante da igreja e dizia: irmãos, orem por mim. Eu achava que não precisava de oração de ninguém. Eu era muito importante, muito poderoso. E quem lembra do ministério dele sabe que é verdade, que até hoje é poderoso o ministério, né? Está muito velho, o filho hoje responde, mas o ministério dele se ergueu e hoje tem preparando Bíblia para o mundo inteiro. Aqui mesmo recebemos Bíblias, né? Do expositor, Bíblia produzida lá pela igreja do Jim Swaggart. Mas ele disse na convenção em Brasília isto: eu nunca pedi oração, eu achava que eu não precisava de oração, até que eu sofri uma queda moral. Hoje, meus irmãos, eu vivo pedindo oração, e disse: Brasil, ore por mim, eu preciso das orações de vocês. Não queira ficar sozinho não, meu irmão, não é? Não queira. A palavra está dizendo aqui, na igreja primitiva, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um a via de mister. E perseverando unânimes todos os dias do templo. E perseverando unânimes, unanimidade. Estou num grande esforço com Deus para aumentar a frequência nos cultos semanais, na terça-feira. Terça-feira é um dia que a gente ora mais, lê mais a Bíblia, prepara um pão, né? Você prepara tanta comida, tanto sal, né? Tanto proteinado. Chega aqui, tem pouco rebanho. Aí você dá aquele proteinado para aquele rebanho, chega a passar mal, né? Porque era para 500, só veio 100. E você deu o mesmo sal. É aquela história do padre lá, né? O que se passa? Assuma um compromisso. Tem dia que não dá certo mesmo, tem tempo que não dá certo, né? Tem hora que não dá mesmo. Mas via de regra, é porque eu não estou lá muito bem, muito amando, né? Com muita fome, muito desejo. Deus tem que voltar a dar isto. Agora mesmo estava no púlpito lá: Senhor, me traz mais perto de Ti,
me torna mais um verdadeiro adorador. Não deixa eu ficar longe, não. Me inquieta para orar, Jesus. Me inquieta para adorar. Me traz para perto do Senhor. Porque senão vai ficando muito natural, né? Muito natural. Perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Comiam juntos, né? Com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e naturalmente, irmão, caindo na graça de todo o povo. Uma igreja que tem essa vida comunitária assim, né? De solidariedade, de comunhão, de compartilhamento, de orar e ajudar mutuamente as pessoas nas crises, nas dificuldades, ela acaba chamando a atenção da sociedade. Caía na graça, todo mundo começava a louvar aquela igreja, né? Aquele comportamento diferenciado daquela comunidade de santos. Coisa estranha ali em Israel, né? Coisa estranha, mas que povo estranho é esse? Que maneira que eles se abraçam como família, né? E se doam e chora na hora que tem que chorar, se alegra quando tem que se alegrar uns com os outros. Que comportamento! Aí atraiu o quê? Caía na graça de todo o povo. Quem pode falar de um povo desse, irmão? Quem pode falar de um cristianismo desse? Se critica muito o cristianismo, mas não é o cristianismo de Cristo. É uma religião que o homem criou por aí. Aí as pessoas têm direito de criticar. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E aí, meus irmãos, é natural a conversão, né? Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Igreja que cresce, né? Igreja que cresce e não igreja que incha. Infelizmente, muitas igrejas estão esvaziando, não é? Estão esvaziando. Estão morrendo porque perdeu o prazer de congregar. E muitas estão cheias, não é? Mas não é exatamente pelo prazer de congregar. É por uma vaidade de um líder, de uma pessoa que monta um esquema poderoso, não é? Capaz de e ele sabe as estratégias hoje, né? De como atrair pessoas, de como reunir gente. E ali tem um aglomerado enorme. Mas Deus olha muitas vezes para um lugar desse e Deus não está agradando. Porque aí vira um misto. Porque a pessoa, para crescer, ele não tem critério nenhum, não tem valor nenhum. Tudo vale, né? Venha como está e permaneça como está. Eu lembro uma vez numa campanha política aí que um candidato a presidente falou para o outro na televisão: você, para chegar na presidência, é capaz de pisar na cabeça da sua mãe. Quer dizer, não importa o comportamento, a conduta, o que ele vai fazer para chegar lá. A pessoa abre mão de convicções, negocia princípios, negocia valores, muda tudo para encher. Também não está certo isso. Fiquem em pé comigo, irmãos. Eu não sei até quando nós vamos ter na igreja de Jesus lições como esta, né? Mas fique firme, irmão. Vamos resgatar o modelo da igreja primitiva. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Então canta.